Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Sexo e Saúde aqui na TV Referência. E hoje, dando continuidade à nossa temporada da sexualidade que fala sobre autoestima, nós vamos abordar um tema muito importante para todas nós, mulheres e homens também. Como está a sua autoestima? Como está a sua relação com o seu parceiro ou parceira? Então, hoje nós vamos falar a interferência da sua autoestima nos seus relacionamentos. E para isso, nós trouxemos uma convidada muito especial. Além de muito amiga, ela é uma terapeuta completíssima que tem várias formações holísticas e ela vai, junto comigo, falar sobre esse tema tão importante na nossa vida. Ela é a Luciene Souza, terapeuta. Muito obrigada, Luciene, por aceitar nosso convite e espero que você esteja em casa, viu? Fala mais um pouquinho de você. Oi, Sandra, obrigada, viu, pelo convite. É uma honra estar aqui na TV Referência junto com você, falando desse tema que é tão importante, né? Que as pessoas têm buscado tanto informação a esse respeito, né? Eu sou terapeuta holística há 6 anos, atendo em consultório, então, assim, são casos reais que nós vamos trazer aqui hoje, de pessoas que vivem relacionamentos abusivos, de pessoas que estão com problemas de baixa autoestima. Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui hoje para a gente fazer esse bate-papo tranquilo, descontraído e levar informação para as pessoas. Que bom, né? A gente, além de contribuir com o nosso próprio crescimento, o nosso objetivo aqui no Sexo e Saúde é exatamente isso, é da gente poder contribuir com o seu crescimento pessoal para que você possa viver de forma plena a sua sexualidade. E hoje, como nós temos muitas perguntas, nós vamos partir logo para a pergunta, para a gente aproveitar ao máximo o tempo de uma terapeuta tão nobre, tão cara para nós, né? Quero agradecer inicialmente a todos os patrocinadores desse programa, a Sepsis Consultoria, empresa que presta consultoria na área de controle de infecção em consultórios odontológicos e clínicas. Tudo que você precisa, se você é dentista, se você tem uma clínica, contacte a Sepsis Consultoria e resolva seus problemas de controle de infecção. E também a Vitae Odontologia, que é uma clínica de referência em odontologia, que fica no setor Marista, na T55, e tem todas as especialidades e com referência em controle de infecção. Muito obrigada. E se você quer ver seu nome aqui, a sua empresa, participe, aproveitando a oportunidade, dando patrocínio para que esse programa continue acontecendo. Então, para que a gente consiga cumprir a nossa missão, vamos lá, então. Nós temos 2 casos aqui reais de consultórios que vieram com queixas e tem várias perguntas. Eu vou começar só para a gente introduzir. Na semana passada, nós falamos sobre autoestima, relacionamos a autoestima com a questão do corpo, né, com a barriga das mulheres, como que é a questão do abdômen. E hoje nós vamos falar mais relacionado a relacionamento mesmo. Para começarmos, eu vou passar logo a peteca para a Luciene. Luciene, defina para a gente, de uma forma bem sucinta, o que é autoestima. Então, Sandra, autoestima é o conceito, é a ideia que cada pessoa ela faz sobre ela mesma. Então, ele é um conjunto de pensamentos, sentimentos, tudo que a pessoa fala a seu próprio respeito, tudo que ela pensa, tudo que ela acredita sobre si, no nível físico, mental, espiritual, englobando o ser dela como um todo. Então, tudo que ela acredita, pensa, sente a respeito dela forma um conjunto. Esse conjunto é a nossa autoestima, é aquilo que a gente pensa a nosso respeito. E muitas vezes esses pensamentos, eles precisam ser observados, porque a pessoa às vezes ela acha que tem uma boa autoestima, mas ela não tem, porque ela não observa às vezes o quanto ela se critica, o quanto ela se julga. Então a gente vai aprofundar um pouquinho mais para a gente ver que a autoestima é algo um pouquinho mais profundo do que o que a gente está acostumado a ver por aí. Não é só cuidar da parte da vaidade. É muito um pouquinho mais profundo. Inclusive tem uma pergunta que fala exatamente isso, Lu. Posso ter uma boa autoestima mesmo estando fora dos parâmetros de beleza? Então, essa questão dos parâmetros de beleza, a gente tem que parar para analisar com calma, com cautela. Por quê? Nós vivemos numa sociedade onde estamos agora caminhando na questão da igualdade, né? Na questão de lutar pelos nossos direitos enquanto mulheres, mas ainda estamos longe disso.
E de alguma forma nós ficamos muito aprisionadas a certos padrões de beleza. Então isso vem de muito tempo, vem passando de geração para geração, esse culto de uma normatização da beleza através das Barbies que a gente ganhava, das modelos de passarela, de um padrão de beleza onde a mulher tem que ser magra, tem que ser linda, feliz, bonita, trabalhar fora. É como se ela fosse uma mulher maravilha, né? Então, o fato da pessoa estar fora dos padrões de beleza e se sentir bem com ela mesma é, assim, algo maravilhoso. É algo que não é fácil, inclusive, da mulher ter essa autoestima de se olhar no espelho e perceber que ela não está dentro dos padrões, mas ela se amar, ela gostar do que ela vê, porque ela não está só pautada na parte física. Ela sabe que ela tem outros atributos que também lhe são muito importantes. E uma coisa assim que eu até comentei no programa passado é dos tipos de autoestima, né? Porque nós temos a autoestima alta, a autoestima boa, a autoestima frágil e a autoestima que é a que a gente é ruim, né? Que a gente não Sim. quer. E há uma distorção quando a gente pensa que ter uma autoestima alta é o ideal. Não é. Porque justamente existe uma distorção para mais ou para menos. Qual que é o ideal? É que a gente tenha uma autoestima saudável. Essa autoestima saudável, ela compreende que vai ter dias que você não vai se sentir bem, você não vai se sentir bonita mesmo, porque nós, enquanto seres humanos, a gente oscila. A gente não vai estar o tempo todo com a energia lá em cima, se achando linda, maravilhosa, espetacular. Mas na maioria do tempo, né, ela vai estar numa condição de se ver de uma forma saudável, dela olhar para ela e reconhecer o ser humano que ela é. Quando a pessoa está na distorção da autoestima elevadíssima, a gente fala que a pessoa está vivendo uma ilusão, que pode até se assemelhar com características do narcisismo, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, ela cria uma certa fantasia de que ela é muito mais do que os outros, então ela se compara, ela se engrandece, ela tem ideias megalomaníacas ali de que ela é muito especial, de que ela está acima. Também não é um lugar saudável. Assim como uma pessoa que se sente muito inferior, aonde nada é bom o suficiente. Ela pode receber elogios, ela pode estar numa situação favorável de vida, mas nunca é o suficiente porque ela não se vê, ela não se enxerga, ela não se valoriza. Então, os dois lugares são prejudiciais. Uma autoestima elevadíssima, no exagero, e uma baixa autoestima, onde a pessoa se vê muito menor do que ela é. Então, o nosso objetivo, enquanto seres humanos, é a gente buscar essa autoestima saudável, essa autoestima boa, onde eu me enxergo, me compreendo e eu consigo verificar quem eu sou com os meus defeitos e qualidades, mas eu consigo me enxergar dentro disso. Tem uma pergunta que cabe muito bem aí, é que quando ela fala assim, ó, sou obesa, mas me sinto linda mesmo assim. Muito, assim, porém sou muito criticada, que não me amo e não me cuido. Isso é ruim? Se aceitar como você é? Então, a questão da obesidade, eu acho que a gente tem sempre que pensar na questão da saúde. Porque a questão da obesidade, ela está diretamente proporcional à saúde que a pessoa tem. Então, se ela está acima do peso, mas ela é saudável, ela faz os exames, ela faz uma atividade física, ela consegue se amar, se respeitar, e ela está bem com ela, ela está saudável, não há problema nenhum. A questão da obesidade, no meu ponto de vista, é a questão da falta de saúde. Quando começa a ter pressão alta, quando começa a ter diabetes, quando começa a ter triglicéridos altos, enfim, tudo aquilo que uma obesidade traz como consequência. Agora, se está saudável e ela se olha, ela se enxerga e ela se sente bem, mesmo estando um pouco acima do peso, eu não vejo problema nenhum. Mas você não acha que pode ser uma distorção da imagem na autoestima muito elevada, que foi o que você falou anteriormente, né? A pessoa, às vezes, ela entra num lugar, fala assim, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu não preciso fazer nada para me cuidar, porque eu estou bem assim. Ela assim, critérios físicos, ela está bem, ela não tem nenhum exame que está perigoso, não tem diabetes, tem boa elasticidade, mas ela está obesa, para ela aquilo está tranquilo, mas pode ser, a pessoa tem que fazer uma análise de se ela não está indo para o lugar
eu estou bem, eu não me preocupo, eu não me cuido, mas no fundo ela está distorcendo ou fugindo dessa verdade? É porque é assim, ó, existe uma diferença bem grande entre a realidade e uma autoimagem idealizada que a gente cria, né? Então, esse caso que você está trazendo, ele é interessante porque, às vezes, a pessoa, ela não consegue ser honesta nem com ela mesma. Acontece? Acontece. Então, ela fala que ela está bem, ela fala que ela não tem, que ela não vai dar ouvidos para críticas, que ela não importa com o que falem dela, mas no fundo, ela não está feliz. No fundo, ela gostaria de estar com menos peso, ela gostaria de vestir uma roupa e se sentir um pouco melhor, olhar no espelho e ficar um pouco mais feliz com ela. Acontece? Acontece. Então, é necessário que a pessoa seja honesta nessa autoinvestigação. Porque tem pessoas que estão acima do peso e não vão ter esse tipo de problema. E tem pessoas que já vão fingir que não estão com esse problema, né? E aí é assim, na verdade, é uma autossabotagem, né? E o que eu acho que a gente precisa observar, de fato, é a honestidade conosco. É como que nós estamos genuinamente conosco. É fazer uma reflexão, independente do julgamento, independente da crítica, está me prejudicando de alguma forma? Eu estou me sabotando para não encarar o preço de fazer aquilo que pode me trazer um lugar melhor. Então, essa é a resposta que você precisa encontrar. Nós prometemos aqui que nós iríamos dar algumas dicas, e a Lu já deixou isso para o final, mas nós vamos, acho que a primeira dica que eu já posso adiantar é essa: seja autoobservador, se avalie, veja se esse lugar de eu não ligo, eu não importo, é real, ou se é uma forma de você fugir de pagar o preço, porque tudo tem um preço a ser pago, né? Então, tá tranquilo, tá legal para você, tudo bem. Tá desconfortável? Aí precisa fazer um movimento, mas tem que ser honesto consigo mesmo, né? E enquanto não estiver causando sofrimento, esse é o caminho. Bom, agora partindo um pouquinho, Lu, para relacionamento, que para isso que nós vamos hoje, eu queria só concluir um raciocínio que você começou e quando você falou da formação da autoestima, né? Quando é o conjunto de fatores como a pessoa se percebe. O que contribui para a formação dessa autoestima no indivíduo? Como que essa autoestima pode ser boa, ruim, regular ou péssima? Sim. Então, geralmente essa autoestima ela é construída baseada nas experiências que a pessoa tem desde quando ela nasce. Então, se ela nasce numa família, num lar, num ambiente onde ela vai ter reconhecimento da pessoa que ela é, onde ela vai ser incentivada, elogiada, respeitada, provavelmente ela vai ter muito mais condições de ter uma autoestima mais saudável. Então, ela é construída a partir das conclusões que nós fazemos desde a nossa infância, desde criança. Então, se a criança, vamos supor, ela sofre bullying na escola, ela sofre bullying em casa, ela vai se percebendo como alguém que não é boa o suficiente, com características físicas ou psicológicas ou emocionais, e isso vai constituindo a personalidade dessa pessoa dessa forma. É o que a gente chama das famosas crenças. A pessoa ela vai absorvendo aquilo, internalizando, acreditando, muitas vezes de forma inconsciente. Então ela chega na vida adulta, ela não sabe que ela tem essas crenças, não sabe de onde veio, não sabe por que é assim, ela simplesmente vivencia as consequências disso. Muitas vezes em relacionamentos abusivos, muitas vezes não se valorizando o suficiente, porque a autoestima dela não é boa, ela não se ama, ela não se valoriza. Então, assim, só para a gente entender aqui, vou sintetizando aqui. A autoestima ela é formada a partir desses conceitos, valores que vêm do berço, né, com aquilo que a gente acredita, inconscientemente até, de que é uma realidade. Isso. Então, se eu tenho um lar, se eu tenho uma formação que me diminui, eu vou crescer acreditando que eu sou uma pessoa inferior. E isso me leva para relacionamentos, às vezes, em que eu me coloco como menor. Isso. E aí eu me subjugo. Eu aceito aquele tratamento porque é muito mais fácil do que eu lutar para eu mostrar o meu valor. É mais ou menos assim que a crença vai se constituindo, né? E ela vai perpetuando esse ciclo, né? Então, se ela entende que ela não é boa o suficiente, ela vai procurar relacionamentos onde ela vai sentir isso na pele, alguém que a maltrate, alguém que a julgue, alguém que
realmente faz ela se sentir menos, porque ela acredita que ela não é merecedora de algo bom, de algo melhor. E aí já é a próxima pergunta, Lu. Como a baixa autoestima pode interferir no relacionamento? Você já entrou aí mais ou menos, né? Então, infelizmente, a baixa autoestima é um dos grandes motivos da pessoa muitas vezes entrar em relacionamentos abusivos. Porque o fato dela não se valorizar, não se amar o suficiente, ela quer receber isso de fora. Então ela vai, como a gente costuma brincar assim, com esse termo, ela vai com o pote vazio, esperando que o outro preencha. Então, ela não tem como se nutrir, como se suprir, porque ela não se ama o suficiente. Então, ela vai nessa falta, ela vai nessa carência. E aí, quando ela encontra com uma pessoa narcisista, com uma pessoa abusiva, é um prato cheio. A gente fala que é a fome com a vontade de comer. O narcisista, ele adora pegar pessoas com baixa autoestima, porque ele vai justamente manipular, tripudiar, ele vai exercer um poder em cima dessa pessoa para que ela se torne totalmente dependente emocional. E quando você fala assim, um relacionamento abusivo, o que é o relacionamento abusivo? Olha, o relacionamento abusivo, na minha opinião, ele é um relacionamento onde não há equilíbrio. É um relacionamento que ele não é saudável. Uma das partes se sente subjugada, uma das partes se sente inferior. Não há uma relação de troca saudável. Então, tem pessoas que nem sabem que estão no relacionamento abusivo. E, infelizmente, isso é muito triste, porque ela acha que é aquilo, ela acha que é normal a situação que ela vive. Ela acha que o fato dela sofrer alguns desrespeitos, alguns julgamentos, o fato dela ser diminuída, criticada, invadida na sua privacidade, ela acha que está normal, ela acha que está tudo bem. Mas não é normal, gente, não é. Um relacionamento saudável, ele precisa respeitar a individualidade um do outro, ele precisa ter esse compromisso de reciprocidade e de entender que cada pessoa tem o seu momento, o seu espaço, sua personalidade. Então, assim, eu falo que uma das formas da pessoa descobrir se ela está vivendo ou não um relacionamento abusivo, que pode ser com o parceiro, pode ser com a mãe, com o pai, pode ser com o patrão, pode ser com um amigo. Não é só no casamento ou no namoro que são relacionamentos abusivos. Podem ser em diversas áreas. É quando ela percebe o corpo dela sentindo algo de desconfortável. Então, assim, quando você estiver perto de alguém que você desconfia que tem um relacionamento abusivo, perceba como que o seu corpo age, como que o seu sentimento, o que acontece dentro de você. Tem gente que sente um nó na garganta, tem gente que sente uma dor no estômago, uma dor de cabeça, um desconforto, uma vontade de sair de perto, uma irritação, uma raiva. Por quê? Porque a pessoa está sendo subjugada de alguma forma dentro desse relacionamento. Então, relacionamento abusivo não é você apanhar do marido. Isso aí já é uma violência doméstica, já é um caso muito, né? Fácil de identificar, fácil de né? identificar, totalmente. Então, relacionamento abusivo é algo um pouco mais velado, que se a pessoa não estiver atenta, ela nem percebe. E é interessante, só vou dar uma boa noite aqui para a Valéria, Cristina, para o Agles, para a Ellen Sandra. A Ellen sempre nos acompanha, o pessoal da faculdade, muito obrigada. Bruno Baroni, meu aluninho, boa noite. Obrigada pela participação. E mesmo que você não possa ver agora, compartilhe esse link aí, pessoal, para quem não viu ainda, porque são dicas preciosas e a gente às vezes está num relacionamento abusivo e nem tem ideia, e nem sabe por onde começar. Então, olha só essa dica que a Lu deu. Observe o seu corpo. Como que você se comporta do lado do seu parceiro ou da sua parceira? Existe um desconforto? Existe uma dor, uma angústia? Existe alguma forma que você se manifeste ali no corpo e você nem percebe? Ou mesmo a vontade de não estar perto? Isso já é um bom sinal, né? Quando você está bem no relacionamento, você quer estar perto. Eu vou passar aqui, Lu, para uma história, né? Um caso que a gente analisa juntas aqui, se é um caso de relacionamento abusivo. Eu costumo separar o relacionamento abusivo do relacionamento tóxico,
Porque às vezes você vive um relacionamento abusivo, mas ele ainda não é tóxico para você. E tá tudo bem, se você vive num relacionamento que você é subjugado, que você não é respeitado, mas você ainda não percebeu isso e você ainda não se prejudicou, não se sentiu prejudicado, você não tem consciência, às vezes você não está sendo, não está em sofrimento. Então ele não está tóxico para você. Pode ser que ele nem venha a ficar. Então, o que cada pessoa, o que é tóxico para um, pode não ser tóxico para outro. Então, não existe uma regra para a gente definir assim, meu relacionamento é tóxico porque ele falou assim comigo ou porque ela me trata assim. É tóxico a partir do momento que te incomoda, a partir do momento que te faz mal, né? Então, é bom a gente deixar claro que não existe uma receita de bolo, né? Então, Lu, eu vou ler o caso aqui para você e para a gente discutir. Estou num relacionamento que não me sinto feliz, mas não consigo terminar. Estou acima do peso, ao bendito peso de novo, ó. E apesar de me achar gorda e feia, não consigo emagrecer. Meu namorado fala o tempo todo que eu sou gorda, feia, não me reconhece mais como namorada e só está comigo porque vou atrás quando terminamos. Quando terminamos, sinto muita falta dele, a ponto de sentir dor física, sem forças para manter minha palavra. Sinto muito medo de ser abandonada e de ficar sozinha. Acabo descontando na comida e engordo mais. Então, qual que é a sua análise desse caso? É um caso bem triste, né, gente, inclusive, porque a pessoa ela sabe que ela não está num relacionamento saudável. Ela já sabe. E ela já sente no corpo, ela já sente, porque algumas pessoas, inclusive, falam, né? O filho fala, a irmã fala, alguém fala, nossa, até quando você vai aguentar isso? Até quando você vai ficar nesse relacionamento dessa forma? A pessoa te maltrata, a pessoa fala que não gosta de você, a pessoa fala que você está acima do peso, chama de feia, de gorda, e você continua indo atrás dessa pessoa. Por que que isso acontece? Porque já foi criada uma dependência emocional. Dependência emocional é um vício. Assim como a gente tem, a gente vê por aí vícios em bebidas, em drogas, a dependência emocional ela é um vício. E o que ela sente no corpo provavelmente é uma abstinência. Quando ela fica sem a pessoa, ela tem a sensação que ela vai morrer sem aquela pessoa. E é uma sensação física, é uma sensação dolorosíssima. E muitas vezes a pessoa não consegue sair disso sozinha. Ela precisa procurar ajuda. Ela precisa procurar ajuda terapêutica, ela precisa de terapia, ela precisa talvez de um psiquiatra, ela precisa de alguém que possa ajudá-la a sair desse estado, porque já está muito comprometida, ela se sente sem forças para sair. Então eu sei que não está bom, eu quero sair, mas eu não dou conta, sozinha eu não dou conta. Então eu preciso de ajuda. E eu preciso querer pedir essa ajuda, e eu preciso querer pagar o preço para sair desse relacionamento tóxico, abusivo, porque é um processo. Não é um passo de mágica. A pessoa vai ter que pagar um preço por isso, para que ela consiga sair. Então, o primeiro passo ela já deu, né? Que é ela ter conhecimento disso. Então, a primeira observação, ela sabe que está em um relacionamento tóxico para ela e em que a pessoa já está subjugando, maltratando. E assim, a sensação que tem ao ouvir a história é que existe uma relação doentia mesmo, né? Que ele também tem consciência disso. Sim. Agora, eu fico pensando assim, Lu, qual que é a forma de dar esse primeiro passo? Por quê? É muito fácil, a gente, se você quiser ir lá na autoajuda, no Google, você vai achar um monte de links de pessoas falando, você precisa mudar, você precisa reagir, Larga dessa pessoa. você precisa, mas como que quem está na dor, que está na cegueira, na crença, que é um processo até inconsciente, como que ele dá esse primeiro passo? Como que ele age? Porque ele não tem força. Ela já falou, eu não tenho força. Exatamente. Então, o primeiro passo é a pessoa fazer um autoacolhimento, porque ela tem uma dor. Você falou muito bem. Essa dor que ela tem dentro dela, que de alguma forma ela criou essa dependência por causa dessa dor, dessa baixa autoestima, de algumas crenças ou alguns traumas, alguns bloqueios, fez com que levasse ela até esse relacionamento abusivo. Então ela não entrou nisso porque ela quis.
Ninguém vai entrar num relacionamento abusivo para sofrer. A gente entra dando o melhor, a gente quer, né, encontrar alguém bacana, um parceiro, a gente cria toda a expectativa. Então, a primeira coisa é a pessoa não se julgar, não se criticar. Ela ir para esse lugar de autoacolhimento. Eu sou uma pessoa que eu dei o meu melhor, mas infelizmente eu não estou conseguindo. Então, parar de se culpar, parar de se julgar, parar de falar tem que. O tem que, a gente não tem um botão mágico. Ah, eu vou apertar aqui e agora eu vou resolver todos os meus problemas. Não, ela não consegue. Então ela precisa se acolher, ter uma humanidade com ela própria e vestir uma humildade de procurar ajuda. E de saber que ela não está sozinha, que ela pode pedir ajuda, que ela não é a única no mundo, que ela pode deixar de lado a vergonha, o orgulho e dar esse primeiro passo nesse autoacolhimento dessa dor e procurar uma ajuda para isso. E assim, quando você fala essa ajuda, é uma ajuda profissional. Uma ajuda profissional. Porque um profissional, ele vai saber identificar o que ela tem por trás de tudo isso que gerou essa dependência emocional. Hoje em dia nós temos vários tipos de profissionais maravilhosos no mercado que conseguem fazer esse trabalho muito bem. Nós temos psicanálise, nós temos a psicologia clínica, né, terapias holísticas, terapias alternativas, tem vários caminhos. Se a pessoa procurar um caminho, ela vai encontrar. Ela vai encontrar algo que faça sentido para ela, para que ela consiga essa ajuda de forma profissional, de forma técnica, né? Porque tem jeito. Tem pessoas que precisam tomar remédio, tem pessoas que precisam ir ao psiquiatra. Eu sei que tem gente que tem muito preconceito, mas é preciso a pessoa investigar até esse próprio preconceito para que ela saiba que, em alguns casos, o remédio é a única solução, né? Era uma pergunta seguinte aqui, se quando saber se é o momento de ter a medicação ou não como coadjuvante, por exemplo, o término de um namoro, igual esse caso. Ela terminou o namoro, ela não consegue se manter, é lógico que ela tem que saber que vai vir o sofrimento, é igual você quer emagrecer, você tem que passar por um processo, mas quando que a pessoa vai saber, olha, eu preciso de medicação ou não? Então, quem vai dar esse diagnóstico, claro que é o profissional, que é o psiquiatra. Mas quando a pessoa ela não consegue sustentar dentro dela uma decisão, ela não consegue sustentar muitas vezes o peso da vida, ela acha que a vida está muito difícil, está muito pesada. Pessoas que têm pensamentos suicidas, pessoas que estão caminhando para uma depressão. Então, quando a pessoa ela não está bem, quando ela identifica que ela não está bem, ela tem alguma coisa nela ali que não vai bem, ela pode procurar um profissional, um psiquiatra, e ele vai fazer a consulta, ele vai diagnosticar, ele vai ver o que ela precisa e se ela precisa. Então, sempre que a pessoa não estiver bem emocionalmente, psicologicamente, ela pode pedir essa ajuda e confiar no profissional para isso. Então, já foram duas dicas aqui, né, pessoal? Primeira, autoconhecimento, se observar, ver como que está o seu corpo, qual que é a sua relação com você, para você saber realmente se sua autoestima está boa e como você está indo para esse relacionamento. E claro, se você diagnosticar que você está num relacionamento abusivo e isso está tóxico para você e você acha que saindo vai ser melhor, você tem a opção, inclusive, de tentar melhorar o relacionamento, né, Lu? A gente não falou disso, mas assim, existe também formas de você estar num relacionamento que é abusivo, você percebeu isso, mas você não quer uma separação. Você acha que vale a pena investir nesse relacionamento? Então, eu acho que cada caso é um caso e a gente precisa identificar todos os fatores, né, que estão envolvidos aí nesse relacionamento. Como você disse, não existe uma receita de bolo. A própria pessoa, ela precisa pesar os prós e os contras. Ela precisa fazer essa análise de uma forma muito clara. E que se ela não der conta de fazer essa análise sozinha, ela também pode procurar uma ajuda terapêutica, profissional, para que ela consiga ter mais clareza. Porque as pessoas elas têm muito medo de tomar uma decisão errada. Só que a vida, ela não tem garantias. A gente precisa se munir de clareza, se munir
de experiências para a gente tomar as decisões. E talvez a pessoa não tome uma decisão por medo e ela fica anos ali se arrastando numa situação que traz muito mais prejuízo do que benefício. Então, se não está bom, se tem algo incomodando, é hora de repensar, é hora de recalcular essa rota. Não dá para ser infeliz. Eu falo que a vida é muito curta para a gente ficar vivendo relacionamentos infelizes. Dá sempre para fazer algo, sempre dá. Eu vou passar aqui para o segundo caso para a gente entrar num outro aspecto que é o narcisismo, né? Vou dar boa noite aqui para a Alessandra. Beijo, Alessandra, para você também. A Ellen falando muito bom. Obrigada, Ellen. Vamos compartilhar depois esse link. Tem muita gente aí que está precisando primeiro diagnosticar se está num relacionamento abusivo, né? Bom, esse caso aqui é da Joana. Ela fala o seguinte: sou casada, tenho 3 filhos. Meu marido é muito bom, é provedor, é presente, mas o acho muito invasivo. Quer saber onde estou toda hora, onde vou, com quem estou e se não atendo o celular é briga. Mexe no meu celular toda hora, manda que nada que eu faço é bom o suficiente. Me critica o tempo todo, mas não consigo me expressar, porque quando eu falo vira briga, porque ele não aceita e grita. Por isso me fecho e emburro, porque não tenho coragem de falar, não tenho coragem de separar, porque apesar de tudo, ele é carinhoso, o sexo é até bom, mas me sinto muito oprimida, sufocada e triste. Lu, é um caso de relacionamento abusivo, já que ele é bom provedor, ele é bom pai, ele é carinhoso, é bom na cama. O que que tem, coitadinho? Por que que você caracterizaria isso como abusivo? Então, é um abuso no sentido de ser totalmente invasivo, né? Essa pessoa, ela fala que ela é criticada o tempo todo, que ela não tem privacidade, que ele mexe no celular, que ele quer saber onde ela tá, com quem, o tempo todo. Então, é uma pessoa que vive vigiada, ela vive cerceada ali por esse marido. Então, com certeza, ela vive em estado de alerta. Com certeza, o corpo dela, quando ela passa por essas situações, fica naquele modo que a gente chama de luta ou fuga, que é uma ansiedade, que vai gerando uma ansiedade cada vez maior. Isso pode desencadear uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Então, a pessoa ela não vive confortavelmente, ela não vive em paz, né? Ela vive sendo abusada de uma forma um pouco mais sutil, digamos assim, né? E como ele tem características positivas, como ser provedor, ser um pouco carinhoso em determinados momentos, o sexo é bom, às vezes dá um presente. Tem pessoas que acabam achando que isso vai suprir a outra parte e acaba aceitando esses abusos que são velados e sutis. Mas, no meu ponto de vista, é um abuso, sim. É uma forma de abuso. A gente poderia já interpretar como sendo um narcisismo. Aliás, defina para nós aqui o que é um narcisismo, porque tem muitas perguntas sobre isso. É porque está muito em moda falar narcisista, ele é narcisista, ela é narcisista. O que quer ser narcisista e qual a referência disso no relacionamento? Então, vamos lá. O narcisismo, ele nasceu, né, de um conto, né, que o Narciso lá, aquele deus, eu não lembro de qual mitologia, né? Mitologia grega. Grega, que ele foi se olhar lá no lago, né? Ele viu o reflexo dele, ficou tão apaixonado que ele caiu lá e morreu afogado, né? Então, a pessoa, assim, que se enaltece tanto, ela é maravilhosa na concepção dela. Daí que surgiu o termo narcisista. Existe o transtorno de personalidade narcisista. O que é isso? Ele é um transtorno que ele pode ser muito bem diagnosticado através do que a pessoa se mostra, do comportamento da pessoa. Todos nós temos alguns aspectos narcisistas.
Todos nós, como seres humanos, a gente é um pouquinho egoísta, a gente às vezes gosta de ser o centro das atenções, às vezes é um picozinho, é uma coisa um pouco moderada. Todos nós temos alguns tipos de aspectos. É diferente do transtorno. O transtorno, como que ele é caracterizado? Uma pessoa narcisista, de transtorno narcisista, ela é uma pessoa, para começar, ela não tem empatia nenhuma. Ela não consegue enxergar o outro. É ela em primeiro lugar, ela é o centro das atenções. Ela faz tudo para chamar a atenção, ela gosta de ser bajulada, ela não gosta de ser criticada, ela não gosta de ser recriminada de nenhuma forma. E ela é uma pessoa muito manipuladora, que mente, que engana. Dificilmente ela vai ter amor, sentimento. Na cabeça do narcisista, tudo é uma barganha. Então, o que eu vou ganhar com isso? As amizades são de forma interesseira, os relacionamentos são de forma interesseira. É uma pessoa que tem baixa autoestima. Ele não se reconhece, então ele vai para esses lugares, esses relacionamentos, querendo ser maior do que ele acha que ele é, querendo ser o centro das atenções. Ele quer receber uma enaltação dele o tempo todo. Então ele se acha muito superior, mas a autoestima é baixa. Ele mesmo não dá conta de se nutrir. Então, no relacionamento com o narcisista, ele vai procurar pessoas um pouco mais fracas, digamos assim, com autoestima um pouco mais baixa, porque ele vai se nutrir disso. No começo ele vai ser bonzinho, no começo ele vai tratar muito bem a pessoa, tudo fingido, viu? Porque ele não tem isso para dar, é tudo calculado. E ele faz isso conscientemente ou ele faz inconsciente? É um método, o modo operante dele. É o modo operante dele e ele não acha que ele tem problema nenhum. Um narcisista, gente, não procura um terapeuta, um psicólogo. Ele acha que o problema são os outros. Ele sempre vai culpar os outros, ele sempre vai se esquivar da responsabilidade. Ele não tem essa percepção de enxergar o outro. Na cabeça dele, ele é sempre a vítima. Na cabeça dele, o outro é sempre o culpado. Então, se ele está num relacionamento, ele vai sempre culpar a outra pessoa por tudo. Ele é sempre o bom da história. E ele tem uma lábia, ele manipula, ele mente. Ele é envolvente. Ele ou ela, né? Ele ou ela. Envolvente. Tem mulheres narcisistas também. Sim. Tem um filme muito legal que chama Garota Exemplar. Eu assisti esse fim de semana passado. Fazia muito tempo que eu não via, eu resolvi ver de novo. É o caso de uma moça que é narcisista. Então, tem homens e tem mulheres. E assim, é interessante, até uma dica para a gente assistir, para conseguir até reconhecer, né? Só vou dar um break aqui para dar boa noite para o Marcelo Paiva, muito, muito boa noite, Marcelo, nosso amigo, prefeito de Anhanguera, prestígio aqui na nossa entrevista, viu? Muito obrigado. Beijão grande aí, pessoal de Anhanguera. Estou esperando o convite para falar aí na prefeitura, hein? Então, Lu, só concluindo, quando você relaciona porque você falou que ele tem uma baixa autoestima, aí esse caso é aquele primeiro que a gente falou, que ele se auto-engana, que ele tem autoestima alta para poder ele conseguir se nutrir da que tem menos. Exatamente. Ele vive uma ilusão. Então, ele se coloca num pedestal e ele quer que as pessoas o mantenham nesse pedestal. Mas, no fundo, ele é extremamente carente, ele é extremamente inseguro e ele tem muito medo de ser rebaixado. Ele tem muito medo de não ser isso que ele idealiza que ele é. Então, por isso que ele vai estar sempre tentando manipular as pessoas e se nutrir dessa ideia, dessa imagem que ele criou dele mesmo. Então, ele acha que não tem nada de errado com ele. Então, relacionar com a pessoa narcisista é quase um malabarismo, né? Gente, é muito difícil. E quando você fala transtorno de personalidade narcisista, é muito semelhante com a psicopatia, né? É um pouco semelhante com a psicopatia. Mas o psicopata, ele é mais, sabe? O psicopata, ele tem zero empatia, zero sentimento, e ele é uma pessoa que ele é mais inescrupulosa, digamos assim, né? Um psicopata, ele vai fazer coisas muito mais absurdas do que uma pessoa narcisista. O narcisismo, o lance dele é mentir, enganar, manipular e para ter benefício. Para ter benefício, para ele se sentir bem, para ele se sentir o rei da cocada. O psicopata, ele vai mais profundamente, ele mergulha ali na lama, ele paga um preço que for para ele atingir os objetivos dele. Então, assim, só para a gente concluir, como que você
orientaria uma pessoa que tem um relacionamento com essa pessoa narcisista, considerando que é um transtorno de personalidade e que o narcisista em si ele não vai buscar ajuda, ele não acha que está nada errado, está tudo certo com ele. Qual que seria a orientação profissional se você se vê num relacionamento narcisista? Então, uma pessoa que está num relacionamento com um narcisista, a primeira coisa é ela saber disso que a gente está falando aqui. Porque às vezes ela não sabe. E essa é a pior coisa, na minha opinião. Ela ignora completamente. Ela fica totalmente minada emocionalmente, psicologicamente. Ela está sendo torturada ali mentalmente e muitas vezes ela não sabe. Ela fica ali presa nesse relacionamento, tentando de tudo para satisfazer a vontade dessa pessoa, onde ela se sente totalmente presa a isso e ela não sabe que a pessoa é uma pessoa que tem esse transtorno de personalidade. A partir do momento que ela vai buscar conhecimento e ela descobre que a pessoa tem esse transtorno, aí ela tem escolha. Ela pode escolher continuar nesse relacionamento ou sair desse relacionamento. Se ela resolver ficar, ela vai ter ciência que ela vai estar tratando com uma pessoa que provavelmente não vai mudar. Essa pessoa vai continuar agindo dessa forma, em benefício próprio, uma pessoa que não enxerga o outro, que não tem empatia, que faz tudo por interesse, quer sempre levar a glória, a vantagem das coisas. Então, ela vai saber exatamente aonde ela está pisando. E aí ela vai ter uma escolha. E você acha assim, não tem o tratamento, o prognóstico do narcisista, então, é muito difícil ter uma mudança de comportamento. Olha, eu atendi uma pessoa, um homem, com transtorno de personalidade narcisista uma vez. Ele me procurou? Não. Quem que falou para ele que se ele não procurasse uma ajuda ia acabar o relacionamento? A esposa. A esposa obrigou ele a procurar uma ajuda porque ela queria continuar no relacionamento. Ele fez, né, se eu não me engano, 3 meses de sessões, e nas sessões ele tentava me manipular o tempo todo. Então, assim, o narcisista, ele chora, ele conta história, ele faz teatro. Ele é vítima. Ele é vítima, mas ele não tem esse sentimento. Na cabeça dele, ele está sempre certo. Se a pessoa realmente buscar uma ajuda, se ela desconfiar que ela tem algo de errado ali com ela e ela quiser, no meu ponto de vista, tem jeito sim. Mas a virada de chave é que é o problema. A pessoa ter essa consciência, ela perceber e ela querer, aí é um pouquinho mais complicado. E o berço do narcisista, ele vem também lá da autoestima muito baixa. Lá na infância também, né? Ele vem. Só que assim, as causas são desconhecidas. Tá? Porque como é um transtorno de personalidade, não existe uma causa específica. Ah, é porque ele teve uma infância assim, uma infância assada. Não. 10% da população tem esse transtorno e as causas, infelizmente, ainda são desconhecidas. Pode ser que a pessoa cresça num lar tranquilo, receba todo o amor e carinho do mundo e ela desenvolva esse transtorno, sim, de personalidade. Mas tem a ver também com a autoestima baixa. Tem a ver com a autoestima baixa, sim. Que pode ser ou não do fator do aspecto ambiental, né? De casa ou não. Pode ser um aspecto da própria personalidade da pessoa, um aspecto dela. Independente do ambiente, pode ser. E uma coisa que o narcisista faz muito é que o outro se sinta muito culpado. Ele faz toda a manipulação, igual esse caso aqui da Fabiana, ela fala, ela quer se separar, às vezes ela quer se separar, mas não tem nem coragem nem de se expressar. Porque quando ela se expressa, ele aumenta o tom de voz e dá discussão. Então, assim, a sensação é, eu não vou falar para não ter briga. Isso. Porque eu não quero nem ver, ele fica nervoso demais, ele fala alto demais, ele, né? Então, assim, a sensação é de que a pessoa tem medo e não se expressa. E se não se expressa, o que pode acontecer com o corpo? Então, tudo aquilo que a gente não expressa sobre os nossos sentimentos, isso vai acumulando no nosso corpo. E é uma energia que realmente fica ali. Se a gente começar a prestar atenção no nosso corpo, ele dá sinais. Às vezes vem um nó na garganta, às vezes vem uma dor no estômago, às vezes vem uma sensação ruim. Então, a pessoa ela vai identificar o que está acontecendo com o corpo dela se ela realmente prestar atenção. No caso dessa pessoa, provavelmente ela vai ter
alguns sintomas, principalmente na região da garganta, porque ela não se expressa. Se ela não se expressa, algo fica preso ali. E esse algo, uma hora, vai manifestar. Pode manifestar em forma de uma doença, pode manifestar sobre vários aspectos, para que ela enxergue isso, porque ela está se deixando aniquilar. Ela não está conseguindo se expressar. O corpo fala, né? De alguma forma o corpo tem que Sim, falar, né? sim. Então, assim, é uma dica assim, valiosíssima que a gente chegou aqui, né? À conclusão. Nós, resumindo as nossas dicas de hoje, autoconhecimento, se observar, observar e ser honesto com você mesmo, qual que é a sua medida, o seu comportamento, como que você está se relacionando com você, e também observar o seu relacionamento, né? Então, Lu, caso alguém queira atendimento, como é que te encontra? Então, gente, eu atendo no setor sul, em Goiânia. Ai, engasguei aqui. Bebe água. E o meu Instagram é Luciene Souza com S, terapeuta, tá? Vocês me encontram lá no Instagram. Vou deixar também o meu telefone, tá? No meu WhatsApp, que é 62. Espera aí que a Sandra engasgou, gente. Ai, pode falar. Então, gente, o Instagram é Luciene Souza Terapeuta, Souza com S, e o WhatsApp é 62992110479, tá? Então, quem tiver interesse, quem quiser seguir, quem quiser tirar dúvidas, fazer pergunta, estou super à disposição. Acabou minha água. Tem uma pergunta aqui no meu WhatsApp. A pessoa não quer ser identificada. Ai, gente, engasguei feio. Após um relacionamento tóxico, hoje eu tenho dificuldade em manter um novo relacionamento. Às vezes, medo de envolver com outra pessoa tóxica, porque ao menor motivo de abuso, eu desfaço e volto a me isolar. E agora? O que posso fazer para melhorar minha autoestima e evitar estes relacionamentos? Às vezes chego a pensar que o problema está comigo. Beijo, te amo, Sandro. Beijo, meu amor. Aluninho meu, pode falar aí. Vamos lá. Então, Ele tá com medo, ele quer. Como é que ele faz para melhorar a autoestima dele? sim. Então, quem vive um relacionamento onde passa por situações difíceis, geralmente acontece isso, né, que essa pessoa está relatando. Infelizmente, a pessoa se fecha porque ela cria uma crença de que todo mundo que ela se relacionar, ela vai sofrer a mesma coisa. E aí, muitas vezes, ela fala, não quero mais, não estou disposta mais, melhor ficar sozinha mesmo. E aí, como que a gente faz para resolver isso, né? O primeiro passo é buscar um autoconhecimento para que a pessoa tenha realmente um fortalecimento dessa autoestima. Porque quando a gente não se ama o suficiente, a gente geralmente cai em relacionamentos ou abusivos, ou tóxicos, ou que não são saudáveis de alguma forma. Então, quando você investe na sua autoestima, no seu autoconhecimento, no seu processo de saber de onde vêm as suas dores, de onde vêm as suas dificuldades, como que você faz para melhorar? Você vai estar investindo em você, você vai estar se fortalecendo, você vai estar investigando de onde que vêm essas crenças que te atrapalham. E aí você vai estar muito mais fortalecido, se conhecendo, para você entrar novamente num outro relacionamento. Porque não é uma generalização, não é porque não deu certo com uma pessoa que não vai dar certo com todas. Tem muita gente boa no mundo, tem muita gente boa disponível, muita gente boa querendo viver um relacionamento saudável, duradouro, mas para isso a pessoa tem que estar aberta, disponível e se cuidando. Que legal. Gente, ó, muitas mensagens aqui no meu WhatsApp, depois eu vou ler com carinho, estou amando sua palestra, show, muito obrigada. E assim, na verdade, o que a gente quer deixar, quando o Sexo e Saúde nasceu, ele tinha um propósito. O propósito era de levar ao máximo de pessoas possível essa mensagem, a mensagem de você poder viver de forma plena a sua sexualidade em todas as suas interfaces da vida. E a mais importante, talvez, o capítulo 1 dessa história é se amar, é ter autoconhecimento, é saber do seu potencial, saber do potencial que você pode atingir, não acreditar nessas crenças que a gente
toda a vida foi ensinado a acreditar. É você saber o seu valor. Eu sempre falo isso aqui. A gente não precisa de outra metade da laranja. A gente precisa de uma laranja inteira e você ser inteiro, né? Como diz a música do meu amigo, você só precisa de alguém que lhe chupe bem, né? Eu lembrei disso agora. A música do Comaceto. Eu tô doida que o Comaceto vem aqui no programa cantar a música dele, mas ele não aparece ainda. Então, seja inteiro, seja a sua inteira procurando outra pessoa inteira. E o exercício de autoconhecimento. Tá difícil sozinho, gente? Peça ajuda. Procura lá a doutora Luciene, o Instagram dela, terapeuta, né? Luciene Souza Terapeuta. Luciene Souza, terapeuta, sexóloga Sandra Aragão, vamos fazer acompanhamento no consultório, vamos pedir ajuda e se conhecer, viu? Quem fez a pergunta aqui, qual é a receita? Autoconhecimento e investimento, investir em você, investir nas suas qualidades e se fortalecer. E sair porque você está atraindo também o mesmo padrão de pessoas, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então já terminamos o nosso tempo, né? O pessoal já tem um programa aqui na sequência. Lu, suas considerações finais para a gente terminar. Então, eu quero dizer que é muito importante a gente fazer esse investimento que a Sandra acabou de falar. O maior investimento que cada um podemos fazer é em nós mesmos, né? Eu tenho uma frasezinha assim que é assim, ó, onde você for, você vai estar. Não tem como a gente separar de nós. Então, quanto mais você se autoconhecer, quanto mais você investir na sua autoestima, investir no seu bem-estar, na sua qualidade de vida, naquilo que te faz bem, investir na busca realmente por uma felicidade possível, né? Não dá para a gente ser feliz o tempo todo, mas dá para a gente buscar estar bem na vida. Então, esse investimento que a gente faz de procurar, de ler, de ter conhecimento, de saber como que eu ajo, como que o outro age, como que eu faço para melhorar, é o melhor investimento que a gente pode fazer em nós mesmos. Muito obrigada, Luciene, eu sei pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. O pessoal está aqui, ó, adoramos, muito esclarecedor, Luciene e Sandra, parabéns, como abordaram. Muito obrigada pela audiência. Gente, se vocês souberem de alguém que está passando problema de relacionamento, encaminhe o link desse encontro. Às vezes é a pontinha do fio que a pessoa vai começar a puxar para ter uma vida mais saudável, um relacionamento mais saudável. Muito obrigada e até quarta-feira que vem com mais um episódio da primeira temporada do Sexo e Saúde, falando sobre autoestima. Boa noite, muito obrigada.